Olá, boa noite a todos. Carlos Silveira, como sempre, nos honrando aqui às 20h30. Érica, Thaísa, né, Santos. Boa noite a todos vocês que já estão online. Prazer grande. Mais uma live, bate-papo. Saúde com você. Eduardo Leite, de Feira de Santana, Bahia. Com o maior prazer. Live, bate-papo, saúde com você. Dá uma ajeitada aqui na minha câmera. Pronto. Pois é, hoje, 15 de outubro, né, 2021, um dia especial, um dia dos professores. Então, a nossa homenagem a todos os nossos professores, passados, presentes e futuros, né? Aos nossos netos, filhos, enfim. O que seria de nós se não fôssemos os nossos professores? Os nossos honrados professores do curso primário, ginasial, secundário e universidade para quem pode fazer. Eu tenho o maior carinho, o maior respeito, não só aos meus primeiros professores, eu sempre nomino tia Leonor, primeiro Dona Olga, né, minha mãe, professora e uma grande mestra. E aí veio, né, tia Leonor, que era tia mesmo, irmã de minha mãe, minha primeira experiência e única em escola pública, uma escola estadual em zona rural, aqui perto, depois de Humildes, numa fazenda que era do meu avô paterno, materno, melhor dizendo, meu avô Agnello. Pois é, então a nossa saudação, respeito, votos de felicidade e reconhecimento a todos os professores do Brasil, do mundo. E aí vamos nós. O nosso bate-papo hoje é sobre alguns números. Eu, na realidade, vou apenas citar números do enfrentamento da Covid-19 em dois países que eu escolhi, por serem países distintos em vários pontos. Um na América Central, El Salvador, e outro lá na Palestina, Israel. Israel, 27 mil quilômetros quadrados, um país pequeno, não vou entrar em detalhes da história, mas estamos aí. E o que chama a atenção desses dois países, que eu escolhi aleatoriamente para discutir hoje, e eu vou discutir outros países daqui para frente. E se der tempo, a gente pode até acrescentar outros países, mas hoje o compromisso é Israel e El Salvador. El Salvador também é um país pequeno, na América Central, entre Honduras, etc., lá no Caribe, né? E há algumas diferenças entre eles. Em primeiro lugar, a grande diferença que existe é na tecnologia, né? Israel é um país que tem grandes técnicos, grandes cientistas, e que fazem do seu país um país como referência na medicina moderna, o que tem de mais avançado em tecnologia, etc. e tal. É uma coisa engraçada que a gente observa que os países que têm um maior investimento bélico acaba também investindo, tendo grandes avanços na medicina. Você veja o seguinte, a primeira guerra lá na Arábia, não, na Arábia não, a primeira guerra que teve ali contra Saddam Hussein e o pai do Bush, né? Houve um avanço tecnológico em relação ao meio diagnóstico do ultrassom. Houve um problemazinho aqui, vamos ver se a gente resolve. Eu não sei como é que isso saiu do ar aqui agora. Retornar.
Pronto, foi aqui no Facebook. Pois bem, então existe, o grande avanço que houve foi a diminuição do tamanho dos aparelhos de ultrassom, que passaram a ser do tamanho de um notebook. E isso foi uma exigência do exército americano, justamente na guerra lá contra o Saddam Hussein. E outros avanços na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, na Guerra da Coreia também, houve um avanço grande, Vietnã também, eu já falei isso. Pois é. Então eu vou citar alguns dados aqui referente a esses dois países, que nós vamos fazer um comparativo de como eles enfrentaram ou estão enfrentando a Covid-19, para a gente ver o que é que esses números vão traduzir para nós, vão dizer alguma coisa. Então aqui vamos começar por Israel. Israel, maior do que El Salvador, tem 9 milhões no que diz a população, 9 milhões e 300 mil habitantes. Já El Salvador tem 6 milhões e 486 mil habitantes, né? Então uma diferença aí de 2 milhões e poucos de habitantes. A renda per capita, e é muito interessante fazer um comparativo de renda per capita, número de leito hospitalar, número de hospitais e número de médicos com vários países. Nós vamos encontrar diferenças significativas e resultados no que diz respeito ao número de óbitos Covid-19 muito expressivos, diferenças expressivas. O que nos leva a pensar o que é que acontece com os países que têm uma medicina considerada de primeiro mundo, avançadíssima, como é a medicina de Israel. Você não vai comparar a medicina de Israel com a medicina de El Salvador. Você não vai comparar o número de hospitais que existem em Israel com o número de hospitais que existem em El Salvador. Os números de leitos de UTI de Israel são bem superiores aos leitos de UTI de El Salvador. Eu não encontrei um número, eu pesquisei, mas não encontrei, mas eu vou pesquisar isso para ver se eu coloco no meu livro, os números de leitos que tem em El Salvador. Não consegui. Mas em Israel existe uma relação de 3 leitos de UTI para cada 1.000 habitantes. Então isso vai dar quase 30 mil leitos de UTI em Israel. Eu fiz a conta, deu 20 e poucos mil, parece que 28 mil leitos de UTI em Israel, para 9 milhões e 300 mil. Não consegui em El Salvador, mas eu sei que é bem menor. Assim como o número de médicos de El Salvador é bem menor em relação ao número de médicos em Israel. Mas há uma diferença significativa no que nós queremos saber em relação ao número de óbitos por Covid-19 em Israel, comparando com El Salvador. Levando em consideração que Israel tem 2 milhões, quase 3 milhões a mais de habitantes do que 2 milhões e poucos habitantes mais do que El Salvador. Mas o número de óbitos por Covid-19 em Israel é bem significativo. Eu vou olhar aqui para vocês, está aqui. Vou olhar aqui. Aqui tem, não, aqui é a Alemanha, não. A Alemanha é para terça-feira. Vamos ver aqui. Israel. Israel totaliza ontem quase 8 mil óbitos por Covid-19, para uma população de quase 9 milhões e 300 mil habitantes. 8 mil óbitos por Covid-19 hoje, Israel. Já El Salvador contabiliza 3.435 óbitos por Covid-19 para uma população de 6 mil. Então, os estatísticos, os matemáticos, podem fazer seus cálculos e vão ver que realmente
Israel tem um número de óbitos proporcional à sua população bem maior do que El Salvador. Se um país tem mais óbito proporcional por milhão do que outro, tem que ter uma explicação. É essa a intenção da live de hoje. Por que um país com tanto avanço tecnológico... Teve mais uma pausa aqui. Aqui estão alguns... Mais uma pausa aqui. Vamos ver. Voltou. É uma pausa no Instagram, é uma pausa no Facebook, mas a gente grava e tenta colocar no YouTube quando não somos censurados, vergonhosamente censurados, descaradamente censurados. Absurdo. Então o que é que eu quero dizer com isso? Por que um país que tem reconhecidamente a medicina mais avançada, que é o caso de Israel, comparando com a medicina de El Salvador? Então, qualquer um de nós que pudesse escolher ser atendido em Israel do que em Salvador, do ponto de vista de um caso grave, nós iríamos optar por Israel, sem sombra de dúvidas, não é verdade? Mas aí fica a questão: se seu caso for Covid-19, você iria optar por quem? Por Israel ou por El Salvador? Se você for ver os números e as diferenças que existem entre esses dois países, você ia optar por El Salvador. Você fazer uma cirurgia de câncer avançado entre Israel e El Salvador, não pensaria duas vezes. Israel. Mas, se você for fazer um tratamento por Covid-19, na fase inicial, você ia dizer: eu vou ficar aqui em El Salvador, não preciso ir para Israel. Por quê? Porque os números estão mostrando que há mais competência, melhor, não vamos falar em competência, melhor resolutividade no tocante ao número de óbitos em El Salvador, um país complicado, pobre, lá da América Central, bem pobre, com poucos médicos, com hospitais, vamos assim dizer, não tão bons como os hospitais de Israel. Mas nós estamos falando em tratamento ambulatorial. Tratamento ambulatorial em Israel é menos eficiente do que em El Salvador. Quem está dizendo isso não é Eduardo Leite. São os números. Israel, com 8 mil óbitos por Covid-19, proporcionalmente, apesar de ter uma população maior, é bem mais do que El Salvador, com 6 milhões e 500 mil habitantes, com 3.400 e poucos óbitos por Covid-19. Então, a eficiência, os melhores resultados, nós vamos encontrar aonde? Em El Salvador ou Israel? Em El Salvador. Os números é que estão dizendo isso. E isso tem que ser divulgado. Isso tem que ser questionado. Por que em El Salvador, com a medicina menos avançada, vamos assim dizer, hospitais precários, menor número de médicos por habitante, menor número de leitos de UTI por habitantes, tem tido melhores resultados no que diz respeito ao número de óbitos por Covid-19 do que a rica, poderosíssima Israel. Tem até uma diferença de exército. Eu estou anotando, inclusive, os gastos de cada desses países com as Forças Armadas. Porque o homem, na sua estupidez, prefere investir mais em armas do que em saúde. Você veja o seguinte: o exército de Israel tem em torno de 169 mil soldados e há um custo anual de 18 bilhões e 500 milhões de dólares.
esses números são bem maiores, porque por uma questão de segurança, esses números são subreferenciados. El Salvador. El Salvador tem um número bem menor de soldados, parece que 17 mil e poucos soldados, e um custo, um orçamento bem menor em relação a Israel. Só uma nota para a gente ver. Tem uma ideia de como esses países semelhantes, do ponto de vista de número de habitantes, eles têm suas diferenças. A renda per capita de Israel é de 35 mil dólares, renda per capita por ano individual. Já de El Salvador é de 9.110 dólares. Então, temos aí também as suas diferenças no que diz respeito a recursos, a sua renda per capita. Então, a gente vai pesquisar em relação ao que Israel faz no que diz respeito ao tratamento na fase inicial da Covid-19. Ele faz o mesmo mantra, segue o mesmo mantra do FDA norte-americano e seu semelhante europeu. Ao primeiro sinal e sintoma, tu fica em casa, se tu piorar, tu procura um hospital. Isso chama-se desassistência médica. Isso é uma das coisas mais absurdas que existem. Porque eles não sabem mais o que significa as bases do tratamento da cura. As bases da cura, que tem como acolhimento a parte principal, primordial. Acolher é mais importante do que receitar. Seja presencialmente, seja até por telemedicina, que virou moda. Saber acolher é para quem sabe realmente exercer a medicina. Medicina é essa que querem tirar a autonomia do médico. Vamos parar por aqui. Então eu quero fazer uma outra referência, você veja aqui o seguinte. Em relação à vacina, o Israel fechou, vamos vacinar todo mundo e vamos chegar a ponto. Israel atualmente está com 65,2% da sua população vacinada com a primeira dose. E totalmente vacinados, a metade da população de El Salvador, 55%. Agora vamos ver El Salvador. Os países com menor população fica mais fácil vacinar. El Salvador está com 67% por uma dose. El Salvador aqui. Não, aqui é Israel. Troquei, aqui é Israel. Israel está com 67%, a primeira dose, e 61%. Está com, inclusive, a população praticamente de El Salvador vacinada. É o país que mais vacinou. Agora, El Salvador está quase a mesma coisa de Israel. 65%, Israel está com 67%, com uma dose. Segunda dose, 55%, e Israel, 61%. Bem, o que nós observamos é que tanto Israel como El Salvador, depois da vacina, aumentou o número de óbitos por Covid-19. Que, na realidade, eu digo sempre, não é por Covid-19, é por RPV, reação pós-vacina. É por isso que nós questionamos essas vacinas, se realmente seu custo-benefício vale a pena. Bem, vamos ficar por aqui, desejar a todos um bom final de semana, aproveitem, descansem, ouçam Beethoven, dancem, namorem, divirtam-se, não tenham medo, Covid-19 tem tratamento. Se você se optar por vacinar, se vacine, mas não seja vacinado por obrigação. Se vacine por convicção. Isso já é uma coisa, já é um alento. A nossa opinião sobre vacina, todos vocês já sabem. Então, referendando,
repetindo, segunda-feira nós não vamos fazer mais lives, né? Eu perco meu estúdio aqui, porque meus filhos vão ocupar meu estúdio dia segunda-feira e eu vou para uma outra sala, onde a conexão não é muito legal. Mas, segunda-feira, por acaso, nós vamos participar de uma live com uns advogados de Santo André, São Paulo. Pediram para que eu falasse sobre o Novembro Azul, né? Sobre a doença, a saúde dos homens. Eu não sou um especialista, vamos assim dizer, em saúde de homem, mas vou falar alguma coisa a respeito. Será um prazer, eu não sei qual vai ser o link ainda, eles vão passar para mim. Mas terça-feira nós estaremos aqui. E terça-feira, eu já vou adiantando para vocês, nós vamos falar sobre os números da Covid-19 na rica e poderosa Alemanha e na não tão rica e poderosa Turquia, que é pertinho entre eles lá. Interessante, a população se equipara. Então nós vamos fazer uma comparação para isso. Agora, voltando a Israel e a Turquia, que eu falei que Israel, o tratamento na fase inicial é esse, em El Salvador não é. Em El Salvador eles ofertam, o governo oferta hidróxido de cloroquina e ivermectina na fase inicial da Covid-19. Será que é essa a diferença que faz com que os melhores resultados no tratamento da Covid-19 em El Salvador superam a rica e poderosa Israel? Um abraço, fique com Deus, tudo de bom. Vocês é que vão responder. Tchau, tchau.